Bom, seguindo, agora vamos conversar sobre a ECMO-VA. A definição acaba que na literatura vai dividir o espaço com a ECMO-VV, só que nesse caso a gente vai estar ligada à falência cardíaca principalmente. Então, é uma membrana de oxigenação extracorpórea utilizada como suporte de vida, indicada em caso de falência, nesse caso, mais cardíaca. O primeiro relato da literatura foi em 72, como o William já disse, numa SARA, em um paciente de politrauma. Aí, em 79, ainda foi utilizado, apesar da mortalidade associada antes, e continuou, confirmou que ainda não demonstrou aumento de sobrevida. Mais para frente, em 2009, por causa da pandemia de H1N1, retornaram os estudos não, né, mas o uso da ECMO como uma medida extrema, e aí começaram os estudos com mais N, como, não sei se fala César ou Cesar, mas esse é o estudo que embasa basicamente o capítulo de ECMO no Knobel. Quanto o William já falou, componentes do circuito. A bomba de propulsão, que pode ser de rolete ou centrífuga, que faz a drenagem do sangue para a membrana. O consóleo, que a Carol comentou sobre o ajuste de fluxo e rotação por minuto, que vai ajustar o fluxo da oxigenação e da bomba de propulsão. O oxigenador, que são duas câmaras separadas por uma membrana permeável, como a gente já comentou, comparado à diálise, onde vai fazer o equilíbrio de gases. No oxigenador, o equilíbrio de gases é feito pelo fluxo de gás fresco, que também é importante porque o fluxo de gás fresco que vai determinar a concentração, a velocidade de trocas. O oxigenador, que é a mistura de gases através do blender, podendo regular o O2 de 0,21 a 1, como o ventilador mecânico, em porcentagem. E a pressão parcial de O2 no pós-membrana, ele reitera que é relacionado não só a esse conteúdo que a gente está entregando de O2, mas também no fluxo de sangue passado na membrana, que é o que é ECMO. Quanto menor o fluxo, mais a gente consegue saturar as hemoglobinas. O tipo de canulação na ECMO-VA pode ser periférica ou central. Periférica sendo drenagem na veia femoral e entrega na artéria femoral. E o central sendo a drenagem na femoral e a entrega na artéria subclávia. Ou na carótida. As indicações da ECMO-VA. E aí a gente vai estar sempre falando de depressão cardíaca. Choque cardiogênico relacionado a infarto, miocardite fulminante, depressão miocárdica associada a sepse, ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea, choque cardiogênico pós-cardiotomia ou pós-transplante cardíaco, falência de enxerto pós-transplante cardíaco, ponte para implante de dispositivo de assistência ventricular e ponte para transplante cardíaco. Algumas conclusões de estudos observacionais de 2008 a 2017 relacionados ao uso da ECMO. O livro trouxe isso apenas com os N's que ele considerou significantes, de forma decrescente quanto aos anos, porque tornaram-se estudos mais robustos e com mais variáveis. Dangers, em 2017, com N de 107, ele confirmou a ECMO-VA como uma ponte para dispositivo de assistência ventricular, que a gente já tem como uma indicação. Deve ser considerado no choque cardiogênico. Ela, porém, é mais indicada se um SOL for menor que 11. Rastan, em 2010, com N bem grande, de 517, comparado aos outros N, fez um estudo prospectivo observacional que a ECMO-VA é uma opção aceitável, não indicada, como a gente vai ver em outros estudos, para pacientes em choque cardiogênico refratário após cardiotomia, que também se encaixa nas indicações. Shell, em 2010, com N de 334, e esse conseguiu sugerir o uso rotineiro, O CAT primário assistido com ECMO reduziu significantemente a mortalidade em 30 dias no choque cardiogênico refratário relacionado ao infarto com supra de ST. Shen, em 2008, com N de 172,
em centro único, fez uma ECMO, associou a ECMO-VA em parada intra-hospitalar com aumento de sobrevida e melhorou desfechos neurológicos em comparação com a RCP convencional. Esse eu achei o mais interessante de todos. Contraindicações absolutas é contraindicação anticoagulação, inviável para ECMO. Doença terminal, inclusive cardíaca ou pulmonar, sendo o paciente não candidato a transplante, não encaixando a ECMO como uma ponte. Contraindicações relativas, idade avançada, disfunção neurológica grave, transplante de medula óssea recente ou imunossupressão grave por doença ou farmacológica, comorbidades como cirrose avançada ou obesidade mórbida. Específicas da ECMO-VA: insuficiência valvar aórtica grave, por motivos de fluxo que a gente vai ver, dissecção de aorta, choque avançado com disfunções orgânicas, e especificamente para ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea, parada não presenciada ou maior que 60 minutos, ou ordem para não ressuscitar. Quanto à fisiologia relacionada. A ECMO ela é utilizada quando a gente tem alteração do DO2 comparada a VO2, a relação dos dois. No caso, é uma definição de choque. Quando a gente tem essa relação menor que 2:1, seja por disfunção do coração ou do pulmão, a ECMO é capaz de ajudar, no nosso caso, da disfunção do coração. É possível adequar essa relação porque a gente está oferecendo DO2. A gente, na fórmula de choque, a gente vai estar oferecendo tanto débito quanto oxigênio. Tanto fluxo quanto oxigênio. E aí a gente dá tempo, com o aumento dessa relação, para diminuição de droga vasoativa e, com isso, recuperação orgânica. A capacidade máxima de oxigenação por uma membrana está relacionada com a área da membrana e do QECMO, que é aquele fluxo que a gente vai adequar para a membrana. Fluxos menores, como eu já disse antes, possibilitam mais tempo para a saturação de hemoglobina. A quantidade de CO2 trocada pela membrana será praticamente a mesma capacidade de oxigenação, desde que a proporção de QECMO e fluxo de gás fresco seja 1:1, é aquele 100%, tanto de O2 quanto de CO2. O sangue oxigenado da ECMO mais o sangue proveniente do pulmão nativo é o que a gente vai ejetar na aorta, assim como isso relacionado ao conteúdo de O2, assim como relacionado ao débito cardíaco, que a gente vai ter o débito cardíaco do coração, mais o débito do QECMO, do fluxo da ECMO. Concluindo aquilo que já conversamos quanto a DO2 e O2. Aqui, não dá para ver muito bem nessa imagem, né? Mas aqui falando sobre fluxo, que a gente vai ofertar um fluxo e a gente ainda quer uma pressão de pulso, porque a gente precisa somar os dois. A gente precisa somar o fluxo com o débito para a gente ter perfusão de tudo que a gente precisa ter. Quando a gente zera, e essa é uma imagem de uma aula da USP, representando o eletrocardiograma, a pressão ventricular, e aqui deveria ser a onda de pulso, só que a gente tem onda reta. Significa que a gente não está tendo a abertura da válvula aórtica e, consequentemente, não está tendo pulso na aorta. Isso é o que a gente não quer, que é o que a gente chama de ventrículo encurralado, que é Jeopardy ventricle. Bom, em suporte total da ECMO 100%, essa curva vai se tornar reta, e não é isso que a gente quer, porque a gente vai causar trombose de tudo que já predispõe por causa da inflamação do trajeto da ECMO, do circuito da ECMO. Pode causar trombose nos vasos pulmonares, intracavitários, mesmo com anticoagulação sistêmica, por causa da estase que a gente vai estar causando. O ajuste do QECMO, então, ficou, nesses casos mais graves, em torno de 80%, para manter pelo menos 20% do fluxo do coração e pulmão nativos. Na prática, isso vai ser associado à pressão de pulso entre 10 a 15 milímetros de mercúrio. Bom, aqui ele quis demonstrar quanto ao ciclo cardíaco e a efetividade da ECMO. Aqui é o nosso ciclo cardíaco normal, onde a gente tem o volume diastólico e a pressão diastólica. O que a gente faz com a ECMO é colocar um aumento da pós-carga, aumentando a pressão diastólica do ventrículo, fazendo um enchimento por consequência.
Então, a gente aumenta a pós-carga, faz aumento da pressão diastólica do ventrículo. Se isso está correto e a gente consegue abrir a válvula pulmonar, a gente não vai progredir com edema pulmonar, aumento do estresse da parede e impossibilidade de recuperação. Caso você esteja fazendo um fechamento da válvula aórtica, não deixando ela vencer a pressão, a gente vai evoluir com edema pulmonar, aumento do estresse e afins. Aí ele demonstrou o quanto isso é eficaz na ECMO de acordo com os volumes. Esse mesmo gráfico a gente vai ver depois com o Traped Ventricle, eu não consigo falar em inglês, ventrículo. Na ECMO periférica, então, o fluxo retrógrado na aorta vai causar aumento da pós-carga do VE. Quando não há ejeção pelo VE, a gente tem um aumento da pós-carga que resulta em edema e distensão. E isso é chamado de ventrículo encurralado. Como a gente pode detectar isso precocemente? Raio-X seriado, mas acredito que esse raio-X seriado pode ser um pouco até tardio, porque a gente vai acabar vendo edema pulmonar já. Swan-Ganz e ecocardiograma, e os dois associados demonstraram mais eficácia. Bom, ali ele trouxe, esse estudo saiu no jornal coreano de circulação. Ele demonstra que a gente tem que resolver o Traped Ventricle de alguma forma. Aumentando o fluxo anterógrafo, com inotrópicos, por exemplo, ou diminuindo a pós-carga, e aí é que entra o balão intra-aórtico, e esse é controverso, porque há quem diga que o balão intra-aórtico não faça pressão suficiente para diminuir essa pós-carga. Diminuir o volume com diurético e diálise, diminuir o fluxo, e aqui diretamente no console, realizar septostomia atrial, adicionar uma segunda cânula, como uma ECMO VAV, ou converter para ECMO VA central, e descompressão mecânica. E isso da ponta do ventrículo esquerdo tem sido feito na USP, tem vídeos excelentes deles demonstrando. O estudo demonstrou que tudo isso não é tão eficaz quanto o Impella, só que o Impella é muito caro. E aí ele demonstrou também que, apesar do Impella ser o mais eficaz, a diminuição da pós-carga ou o uso de vasodilatador já consegue diminuir a pressão diastólica e ser eficaz. Não tão eficaz, mas sim eficaz. Os ajustes iniciais. E aqui são vários dados, assim, simplesmente que a gente tem que checar quando a gente vai começar, né? O fluxo da membrana de oxigenação com a saturação maior que 95% e a saturação venosa maior que 70%. Notei diferença com a veno-venosa. E a ausência de lactatemia. O QECMO inicial é de 30 ml por quilo por minuto de peso seco. E, se possível, a pressão de pulso maior que 10, por aquele motivo que a gente conversou antes. O fluxo de gás fresco a gente vai adequar conforme a gasometria. pH menor que 7,35 ou PaCO2 maior que 45 aumenta o fluxo, por motivos de gasométricos. 7,35 a 7,45 ou PaCO2 35,45 adequado, então a gente mantém. Ou pH maior que 7,45 e PCO2 menor que 35, a gente aumenta o fluxo. A fração de oxigênio da membrana maior que 95, como já estava ali em cima. E quanto à ventilação, algumas escolas, vamos assim dizer. Tem alguns trials que falam de PCV e VCV e o Albert Einstein que usa PCV. O Knobel trouxe os 3 para adequar no seu serviço. O que ele trouxe de mais utilizado é PCV. E aí, sendo assim, PCV com PENS de 20 a 25, PIP de 10 a 15 e frequência respiratória de 10. Lembrando que você vai estar oxigenando o sangue. E do Albert Einstein. PCV, e aí ele pega e só tira as faixas. PCV, PENS de 20, PIP de 10, FI de 30% e a frequência respiratória de 10. De 24 a 40 horas, isso eu achei interessante porque eu não tinha lido sobre. De 24 a 48 horas de estabilidade com o ECMO, você pode suspender o bloqueador e permitir ciclos espontâneos. Considerar tracostomia ou extubação com 3 a 5 dias de estabilidade em ECMO. Eu achei que passava mais tempo sedado profundamente. A sedação e bloqueio neuromuscular durante a canulação é essencial. Você não pode ter nenhum
nenhum em curso, enfim, nada não programado na canulação, óbvio que isso acontece, mas é ao menos uma intercorrência que você pode evitar. Nas primeiras 24 horas, manter essa sedação profunda, não necessariamente bloqueio, para reduzir o VO2. Despertar diário após estabilização inicial. Se movimentação, tosse, esforço inspiratório com o fluxo da ECMO prejudicado, a gente volta a considerar a sedação profunda. Anticoagulação, aqui não tem nada que o W já não tenha dito na aula dele. No momento da canulação, 50 a 100 ml por quilo de heparina não fracionada. Ajustado caso tenha história de sangramento prévia na internação. Aí, após o bolus, mensurar a TCA a cada hora. Quando TCA menor que 300 sem sangramentos significativos ou PO de cirurgia cardíaca, iniciar a heparinização no circuito da ECMO. Dose de 7,5 a 20 UI por quilo hora. Inicialmente manter o TCA entre 180 e 220 segundos. E costuma ser mantido a heparinização com 20 a 50 UI por quilo hora, como ele já havia dito. No Knoble ele não colocou análise de fibrinogênio seriado, mas ele colocou o TCA imediatamente após canulação, TTPA de 6 em 6, atividade diante da ISA alternativa ao TTPA, plaquetas diariamente, HB idealmente mantida acima de 8, dedímero só para rastrear coágulo e com elastograma, se a gente tivesse, seria excelente. O deslame da ECMO-VA. Você tem que ter curva pulsátil arterial por pelo menos 24 horas, manter uma média acima de 60 sem fármacos vasoativos ou em baixas doses. Difícil. Recuperação dos distúrbios metabólicos maiores prévios à ECMO. Preditores de sucesso. Ele fala desses primeiros quanto à estabilidade hemodinâmica, mas ele traz uns preditores de sucesso meio que para dar check. Assim. Curva pulsátil arterial, fração de ejeção do VE maior que 20%, e isso é muito para insuficiente cardíaco que tem indicação de ECMO. Função pulmonar com a fração de membrana em 21%, e se PaFO2 é menor que 100, converter a ECMO-VA em VV. A redução do fluxo da ECMO ocorre de maneira progressiva e monitorizada por ECA e parâmetros hemodinâmicos. Aqui que ele colocou o estudo do Swan-Ganz junto ao ECMO. Até o suporte mínimo de 1 a 1 litro por minuto. Com o fluxo da ECMO mínimo, avaliar os seguintes parâmetros. Fração de ejeção, novamente, de 20 a 25%, VTI, maior que 12, e Doppler tecidual do ânulo lateral da válvula mitral, do TDSA, maior que 6. Após confirmação, aí por causa do fluxo mínimo, retornar 2 para evitar complicações. E se permanecer estabelecido mais 24 horas, claramente sem português, retirar ou considerar outro dispositivo, como o dispositivo de assistência ventricular. Bom, quanto a complicações, o livro trouxe complicações clínicas e complicações relacionadas ao circuito. São muitas e para cada um a gente vai checar várias coisas, tanto do circuito quanto do paciente, do ventilador. O mais comum do circuito, como o W já disse, é a formação de coágulo, seja ele progressivo pelo uso da membrana ou súbito, por exemplo, migrar do corpo para a membrana. Falha na membrana pela ELSA ECMO-VA de 6,6%, só que os estudos demonstraram incidência de até 21%. Embolia gasosa, a incidência é menor, de 1,5%, e decorre a interrupção imediata, assim como ruptura do circuito por causa da embolia gasosa de possibilidade. Também requer interrupção imediata. A queda do fluxo da ECMO, a gente tem que pensar em hipovolemia, a gente está anticoagulando o paciente, então essa é a causa mais comum. Tamponamento cardíaco, pneumotórax, mau posicionamento de cânulas ou dobra do circuito. Vou falar do circuito porque os outros tem que ler, não tem jeito. A bomba centrífuga, os sinais de trombose vai ser aumento da HB livre no plasma e mudança do som da bomba. Da membrana de oxigenação, a gente vai ter aumento da pressão transmembrana e queda da PaO2 pós-membrana. Como a Carol disse antes, a gente está fazendo gasometria pré e pós para a gente comparar o quanto a membrana está oxigenando. Então, isso deve ser feito de rotina e a gente vai notar uma queda do pós-membrana, apesar de não ter mudado o fluxo, por exemplo.
Aumento progressivo do fluxo para manter a PaCO2. Do circuito, presença de fibrinas ou trombos, marcadores sugestivos de formação de coágulo, dedímero, como a gente vai deixar de rotina, o PDF e sangramentos excessivos. Ali é tudo clínico restante. As complicações, ele trouxe uma tabela das mais comuns, sendo o coágulo do sistema mais comum, mas ele trouxe uma que me chamou a atenção, que é a isquemia de membro, que é muito comum, e aí alguns pacientes desenvolvem síndrome compartimental, precisam de fasciotomia ou até amputação. O fator importante dessa complicação é o diâmetro da cânula, porque como a gente está canulando a femoral, pensando na periférica, eu ainda tenho que ter um fluxo para o membro inferior. Por isso, inclusive, que a gente tem que fazer a monitorização do pulso na radial, porque a gente vai ter esse pulso pedioso, por exemplo, prejudicado. Alguns centros já adicionam profilaticamente a cânula de reperfusão distal. Distúrbios hematológicos, o W também já disse, hemólise, trombocitopenia, hiperfibrogenemia, CIVD, deficiência de von Willebrand adquirida. E falência renal, provavelmente também relacionada a hipoperfusão tecidual, hemólise, hipovolemia também e resposta inflamatória. Essa hipovolemia está muito frequente por causa porque é uma circulação extracorpórea, não. O tempo inteiro a gente tem que estar monitorando volemia, porque a gente está tirando sangue e voltando o tempo inteiro. Síndrome Arlequim, perfusão desigual entre as extremidades superior e a extremidade inferior, novamente por causa do fluxo contra, que a gente tem o fluxo do coração para a aorta e da aorta para o coração. Então, a gente vai ter menor perfusão das extremidades superiores, detectada por uma diferença de PaO2 nos membros superiores e inferiores. Aqui ele reitera novamente a análise de saturação e pulso nos membros superiores. Eu só paro ou pauso?